Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos resolver 5 exercícios referente à permutação simples e permutações com repetições, ok? Primeiro exercício. Quantos números naturais de algarismos distintos entre 5.000 e 10.000 podemos formar com os algarismos 1, 2, 4, 6? Como ele quer um número entre 5.000 e 10.000, então é um número de 4 algarismos. Então, tendo esses 4 espacinhos aqui, que é unidade, dezena, centena e unidade de milhar, ok? Então, vamos observar agora as opções que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho 1, 2, 4, 6 como opções para escolha desse número aqui. Então, observando que ele quer um número entre 5.000 e 10.000. Vamos começar aqui pela unidade de milhar. Por que eu vou começar por aqui? Porque aqui tem a maior restrição. Como assim maior restrição, professor? Porque se eu começar com 1, esse número seria 1.000 e alguma coisa. Não satisfaz o que ele quer, né? Se eu começasse com 2, seria 2.000 e alguma coisa. Se eu começasse com 4, seria 4.000 e alguma coisa. E eu começasse com 6, seria 6.000 e alguma coisa. Percebe que o único valor que satisfaz a condição do número ser maior que 5.000 e menor que 10.000 é esse 6 aqui, para essa primeira casa, que é a unidade de milhar. Então, quantas opções eu tenho para colocar aqui nessa unidade de milhar? Apenas o 6. Mas eu não vou colocar o número 6 aqui, porque aqui eu coloco as opções. Então, eu tenho uma opção, ok? Como são algarismos distintos, eu já não posso mais utilizar esse 6 para as outras posições. Então, esse cara aqui já não tem como opção para essas casas, ok? Para a centena, eu tenho quantas opções? Como não tem nenhuma restrição, né? Não tenho o que se pensar aqui. Eu tenho 3 opções, eu posso colocar 3 opções. Porém, a restrição para as próximas casas é que esses números são distintos. Ou seja, eu tinha 3 opções, eu vou utilizar alguma aqui, né? Lembrando, eu utilizei o 1, vamos supor. Vamos supor que eu utilizei o número 1 aqui. Utilizei ele. Então, quantas opções eu tenho para cá? Se eu agora só tenho o 2 e o 4, então eu tenho 2 opções. Supondo que eu utilizei o 4 aqui. Quantas opções eu tenho para essa casa aqui, para unidades? Apenas uma opção. Então, uma opção. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 6 modos de escrever um número entre 5.000 e 10.000 com algarismos distintos, utilizando os algarismos 1, 2, 4 e 6. Beleza? E nesse exercício, de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares, ficando 2 delas, por exemplo, pai e mãe, sempre juntas, em qualquer ordem? Então segue a família. Você tem o pai, que é um policial, a mãe, que é uma executiva, o filho bonzinho, que sempre tira nota boa na escola, e é o exemplo da família, a irmã, também exemplo da família, passou em medicina, e toda família tem um filho rebelde, que só fica jogando Free Fire, não lava a louça, dá trabalho para os pais, chega tarde, não quer fazer faculdade, né? Com certeza não deve ser nenhum caso de vocês aí, né? Espero. Então você tem a família, tem os 5 bancos, e você quer saber quantas formas essa família pode se sentar nesse banco, sendo que ficando 2 delas, por exemplo, vou colocar o pai e a mãe sempre juntas e em qualquer ordem, tá? Isso aqui também é importante, ó, em qualquer ordem. Ficando 2 delas juntas e qualquer ordem. É importante isso aqui. Por que isso é importante? Porque eu tenho disponíveis 5 locais. Como esses 2, o pai e a mãe, sempre vão ficar juntos, se eles estão sempre juntos, eu posso considerar ele apenas uma coisa, tá? Então, se eu fosse olhar para isso, como eles vão ficar juntos sempre, eu poderia sempre colocar assim, né? Ó, eles estando aqui no meio, se eu colocasse para cá, se eu colocasse na ponta, tá? Porque eles têm que ficar juntos. Eu não posso colocar dessa seguinte forma, porque o exercício fixa que eles vão estar sempre juntos. Então, se eles estão sempre juntos, eu considero ele como apenas um objeto, uma pessoa só. Tendo essa ideia, eu não vou ter mais 5 pessoas, né? Digamos assim, vou ter o filho exemplar, a filha exemplar, o filho rebelde, barbudo, que só fica jogando, e os pai e a mãe, que é só uma coisa. Então, eu tenho 4 coisas para permutar, para embaralhar, trocar de posição, certo? Então, se eu tenho apenas 4 coisas, eu tenho, então, P de 4, 4 fatorial.
Então, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Essa é a resposta final? Não. Por quê? Tem um detalhe. Ele fala aqui, em qualquer ordem. Você observou que eu sempre fiz dessa forma aqui? Colocando sempre o pai à esquerda e a mãe à direita? O que pode acontecer? Eu fazer todos esses 24 agrupamentos aqui, com o pai à esquerda, a mãe na direita. E se eu invertesse? A mãe à esquerda e o pai à direita. Não ficaria diferente a forma que eles sentam no banco? Não é? O pai à esquerda, a mãe à direita é uma forma de sentar no banco. Se eu inverter isso, obviamente vai inverter a forma que eles estão sentados no banco, certo? Então, eita, amputei aqui, calma aí. Então, essa troca aqui, pai à esquerda, mãe à direita ou o inverso, vai produzir outros 24 posições, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o dobro disso. Eu tenho 24 formas de agrupar essas, no caso, né, que eu considerei 4 pessoas, com essa mãe à esquerda, e eu faço o mesmo embaralhamento, né, embaralho da mesma forma, só que com o pai à esquerda. Então, eu tenho o dobro disso aqui. Então, isso aqui é multiplicado por 2. Então, dá 48, porque são 24 com o pai à esquerda, a mãe à direita, mais 24 com a mãe à esquerda e o pai na direita. Ok? E esse exercício? Considere todos os anagramas da palavra teoria. Na letra A, quantos são? Então, o que é um anagrama primeiro? Relembrando, anagrama é o ato de permutar, de embaralhar as letras. Então, no caso da letra A palavra teoria possui 6 letras. Então, eu vou permutar 6 letras, ou seja, 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720 anagramas que eu consigo fazer com a palavra teoria. Eu acho que vou fazer uma façanha, pessoal, tá vendo? Eu vou terminar com uma BIC e ninguém roubou de mim. Escreve aí no comentário quem ainda tem uma BIC e ninguém roubou, que vai conseguir terminar ela. Isso aqui eu achava que era mito. Eu acho que eu vou conseguir. Olha. Na letra B, quantos começam por tel? Então, a palavra teoria, ele quer saber quantos são os anagramas que iniciam por tel. Então, tel é fixo, né? Que ele quer saber quantos começam por isso. Então, isso aqui é como se fosse uma letra só. Então, se eu tinha 6 letras, essa aqui é uma só, sobram 1, 2, 3 espaços para mim. Então, existem 3 opções aqui de letras, no caso é R, I e A, para eu permutar. Então, se existem 3 coisas para permutar, isso aqui é uma P3, permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 anagramas que começam por tel. Letra C. Quantos tem as letras tel juntas nessa ordem? Então, primeiro, ele só falou quantos tem as letras T e O, tel juntas, porém ele fixa nessa ordem. Então, sempre tem que ser o T, E, seguido de O, ok? Só que ele não diz onde esse T e O, esse tel, vai ficar, né? Diferente da letra B, que ele fala que já começa por tel, né? Então, ele não especifica onde esse tel pode estar. Então, vou explicar de duas formas. Esse tel pode ficar na primeira posição, ele pode ficar na segunda posição, então você tem aqui um tracinho, tel, mais 2 opções, porque lembrando, né, se T e O estão juntos, eu só tenho 4 coisas agora, essa letra e essas outras 3, no caso R, I e A. Então, ele poderia ficar na segunda posição, na terceira posição ou na quarta posição. Certo? Lembrando que eu já fiz esse cálculo aqui. Se ele fosse ficar na primeira posição, eu tenho 6 opções, né? 6 anagramas. Se ele ficasse na segunda posição, teria a mesma quantidade de 6? Vamos verificar. Vamos fazer primeiro aqui. Tel em primeiro eu tenho 3 opções para a segunda letra, 2 opções para a terceira letra e uma opção para a última letra. Então aqui eu tenho 6. Aqui eu teria quantos? Quantas opções eu tenho para a primeira letra? 3. Para a segunda já está fixo, né, que é o T e O. E para a terceira letra eu tenho 2 opções. E aqui uma opção. Então percebe que esse aqui também vai ser 6 e esse aqui vai ser 6. Então esses 6 anagramas é para cada posição onde tel vai ficar. Existem quantas posições que ele pode ficar?
primeira letra, segunda, terceira ou quarta. Então seria 6 vezes 4, que vai dar 24 anagramas possíveis. Qual seria outra forma que eu poderia fazer? Como eu tenho 4 coisas agora, 4 letras, T, E, O uma letra, aí sobraria o R, o I e o A, ok? Então eu tenho 4 letras, então eu vou permutar isso. Então eu vou permutar essas 4 letras que eu tenho. P de 4, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Na letra D, ele pede quantas tem as letras TEL juntas e em qualquer ordem. Observe que é uma progressão, né? Ele coloca quando começa por TEL, quantas são que começam por TEL. Na letra C, ele coloca quantas tem as letras TEL juntas, só que nessa ordem. Na letra D, ele já dá um upgrade aí, né? Só que ele quer a T e O, elas podem estar juntas, porém em qualquer ordem. Então, o pensamento é bem parecido com a letra C. Observe que eu tenho 4 posições para esse TEL, que dão 24 opções. Porém, T e O estão fixos nessa ordem. Agora, eles podem estar em qualquer ordem. O que isso muda? Muda porque eu não preciso ter T e O. Eu posso ter T, O, E, posso ter E, T, O, E, O, T, O, E, T e OTE. São todas opções. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada uma dessas opções aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes de ter o T e O juntas. Então, para esse aqui eu tenho 6, para esse eu tenho 6, para esse eu tenho 6, para esse eu tenho 6. O que eu vou pensar nessa hora? Como é que eu vou calcular isso? Eu tenho todas essas 24 opções, né, que a gente calcula na letra C, porém, para cada uma dessa posição, para cada uma dessas posições, né, dessa jeito que está ficando, eu posso ter 6 opções para o T e O estarem juntas, porque eles podem estar em qualquer ordem. Então, para cada uma dessas 24 opções, eu tenho 6 opções de o T e O ficarem juntas. Então, eu vou multiplicar. Lembrando lá a árvore de possibilidades, porque para cada uma dessas 24, né, que eu tenho opções aqui que a gente calcula na letra C, para cada uma dessas eu tenho 6 outras. Então, para cada uma. Por isso que eu vou multiplicar, porque isso aqui representa as 24 palavras que eu formei, mas para cada uma dessas 24 eu tenho 6 formas diferentes de colocar esse T e O juntas. Então, 24 vezes 6, 144 anagramas que eu posso formar com a palavra teoria, com as letras T e O juntas, porém em qualquer ordem. Letra E. Quantas tem as vogais juntas em ordem alfabética e as consoantes juntas em qualquer ordem? Então, a palavra teoria tem as vogais A, E, I, O, isso em ordem alfabética, né? E as consoantes são R e T. Então, vamos pensar o seguinte, a palavra tem 6 letras. Como ele quer as vogais sempre em ordem alfabética, vamos supor que ela está dessa forma, A, E, I, O, certo? Então, está em ordem alfabética. E ele fala que a consoante estão juntas, só que em qualquer ordem. Então, aqui eu posso ter R, T ou T e R. Então, pensando que isso aqui é fixo, porque tem que estar em ordem alfabética, né? Eu tenho quantas opções para as consoantes aqui? Se eu tenho 2, eu tenho 2 opções. E como eu já utilizei uma, só tenho uma opção aqui. Então, isso aqui é igual a 2, tendo as vogais sempre juntas e em ordem alfabética, e as consoantes juntas, só que em qualquer ordem. Porém, eu fixei A, E, I, O começando nessas 4 primeiras casas. Porém, ela não poderia começar a partir da segunda. São 6, eu poderia colocar as 4 vogais aqui. Certo? Da mesma forma, eu poderia colocar nas 4 últimas opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e elas estariam aqui. Então, essa análise se repete. Eu tenho 2 opções aqui, teria 2 opções aqui, teria 2 opções aqui. Um total de 6 formas diferentes de eu colocar a palavra teoria com as vogais juntas em ordem alfabética e as consoantes juntas, porém em qualquer ordem, ok? Essa questão. Colocando todos os anagramas da palavra amigo listados em ordem alfabética, como em um dicionário, qual será a primeira palavra? A palavra amigo, colocada em ordem alfabética, eu teria primeira letra A. A, B, C, D, E, F, G,
H-I-J-K-L-M-N-O. Então, em ordem alfabética, é essa seguinte palavra, A-G-I-M-O, agimo, agimo. Então, a primeira palavra seria essa seguinte, agimo. Na letra B, ele pede a segunda palavra. Se todos aqui estão em ordem alfabética, vamos ver se vocês captaram isso. Se eu inverter as duas últimas, eu estou na segunda palavra. Vamos fazer um paralelo aqui com números. 1, 2, 3. 123. Qual que seria o próximo número? O próximo número seguinte a esse, utilizando só esses três algarismos. Seria o 132. Ou seja, eu apenas inverti esses últimos dois números. Uma coisa aqui, A, B, C. Utilizando só essas letras A, B, C, que estão em ordem alfabética, qual que seria a segunda palavra, né? Qual que seria o segundo conjunto que eu teria, igual em um dicionário? A, B, C, começa em A, né? Em ordem alfabética. B, C eu não posso escrever, que eu já escrevi, né? Então, seria C, B. Ok? Então, eu inverti. Então, repare que a gente apenas inverte as últimas posições, né? Eu fiz exemplos com 3 algarismos, só 3 coisas, mas isso dá para qualquer coisa, qualquer quantidade. Se for 5, 10, 20 números ou letras, de uma para outra é só inverter as últimas duas, se você colocou todos em ordem, igual aqui pede, em ordem alfabética, certo? Então, a minha segunda palavra seria A, G, I, porém eu vou inverter isso aqui, ó. O, M, certo? Colocando um paralelo, é como se fosse assim, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 12.345. Qual que seria o próximo número colocado em ordem? É 12.354. Então, 12.300, esse O é o 5 e esse M é o 4, certo? Na letra C, ele pede a 25ª palavra. Primeiro, vamos ver quantas palavras eu consigo formar, né? Quantos anagramas tem da palavra amigo? Então, amigo tem 5 letras, então, permutando essas 5 letras, eu tenho 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, tenho 120 anagramas, certo? Então, tenho 120 palavras nesse meu dicionário, né? Entre aspas. Ele quer saber a 25ª palavra. Então, colocando a primeira, quem que é a primeira palavra? É agimo. Repare que ela inicia, obviamente, com A. Então, se eu fixar esse A, quantas são as palavras que começam com a letra A nesse dicionário? Se eu fixei o A, existem outras 4 letras que eu posso permutar aqui. Então, fixando o A, essas outras 4 letras permutando, é um P de 4, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. O que significa isso? Que eu tenho 24 palavras que começam pela letra A, certo? Como ele quer a 25ª, não seria a próxima palavra? Então, se eu esgotei todas as que começam com A, seguindo em ordem alfabética, né, seguindo o raciocínio do dicionário, as próximas palavras são as que começam por G. Então, começando por G, fixado, porém é a próxima palavra, né? Que eu tenho 24 começando com A. A 25ª que ele está pedindo é a primeira palavra que começa com G. Então, fixando o G, colocando as restantes em ordem alfabética, A, o G já foi usado, não pode, né? I, M e O. Então, a 25ª é essa, gaimo. Letra D. Ele quer saber a penúltima palavra. Tá? A gente vai utilizar a mesma ideia da primeira e da segunda palavra. Se A, G, I, M, O é a primeira palavra, qual que seria a última? Não seria exatamente ela ao contrário? Seria a O, M, I, G, A. Essa seria a última palavra. Pegando aquele raciocínio, 12.345, se eu fosse olhar agora em números, ficaria 54.321. Tá? Se eu fosse usar esses algarismos, esse é o maior número que eu posso. Ou seja, A, G, I, M, O é a primeira, O, M, I, G, A é a última. Só que ele não quer a última palavra, ele quer a penúltima. Vou utilizar o mesmo raciocínio. Se essa aqui é a primeira e inverter essas duas, ficaria a segunda. Se essa aqui é a última, se eu inverter essas duas, eu vou ter a penúltima palavra. Então, O,
M-I-A-G é a penúltima. Na letra E, ele aqui é a 55ª palavra. Então, vou utilizar o mesmo raciocínio que a gente fez na letra C. Fixando a letra A, a gente viu que o restante é permutação de 4, que eu tenho 24 palavras. Esgotei todas as palavras que estão com A, né, que começam com A. Qual que seria a próxima em ordem? Seria a letra G. Então, todas fixadas G, restante eu vou permutar. Então, P de 4 também. Então, já tenho 24. Né? Somando aqui, eu já tenho 48 palavras. Tem que prestar atenção agora que ele quer a 55ª. Se eu fizer de novo esse raciocínio, eu vou passar de 55, né? Então vamos com calma. Qual que seria a próxima letra em ordem alfabética? São as que iniciam por I. Então fixando I. Como eu sei que se eu permutar 4 vai dar 24, vai passar de 55, então vamos com calma. Se eu iniciar com I, em ordem alfabética, qual que acompanha ela? O A. Certo? Então, eu teria agora 1, 2, 3 palavras, 3 letras restantes, sendo fixado dessa forma. Então, se eu tenho 3 restantes, eu vou permutar essas 3. Então, é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, somando aqui, 48 mais 6, eu tenho 54 palavras. Então, repare que a próxima palavra é a que ele quer. Qual que seria a próxima letra em ordem alfabética? Seria, coloquei já todas I seguidas de A, agora I seguidas de G, que essa aqui é a próxima letra. Então, I seguida de G. Só que como ela é próxima, exatas, como ela é exatamente a próxima palavra, a restante eu vou colocar em ordem alfabética. Já utilizei o I, já utilizei o G, vou utilizar agora o A, seguida de M, seguida de O. E gamo nesse final super massa aqui. Entendeu? Beleza? Então, essa é a minha 55ª palavra. Tranquilo? E esse quinto último exercício. Determine quantas são os anagramas da palavra na letra A. Mississippi. Então, anagrama, eu vou permutar as letras, mas observe que há repetições dessa letra. Então, vou utilizar o conceito de permutações com repetições. Então, na letra A, a palavra Mississippi tem para mim, quem repete a letra I, ela repete 1, 2, 3, 4 vezes. A letra S, ela repete 1, 2, 3, 4 vezes. A letra P repete 2 vezes. Sendo que essa palavra, ela contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Certo? Então, a palavra de 11 letras. Tendo 11 letras, com essas repetições, vou fazer a aplicação direta da fórmula, que é a permutação de 11 letras, sendo 4 delas repetidas, 4 delas repetidas, 2 delas repetidas. Então, esse aqui é o layout, como escreve, tá? Como é que se calcula? 11 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial. Ou seja, é o fatorial da quantidade de letras dividido pelo produto dos fatoriais das repetições, da quantidade dessas repetições. Então, aqui eu vou fazer 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes... Vou parar aqui no 4 fatorial, porque eu sei que tem um aqui que eu vou poder cortar, cancelar. Então, esse 4 fatorial vou deixar ele fixo. Esse 4 fatorial eu vou abrir, desenvolver ele, né? 4 vezes 3 vezes 2. E o 2 fatorial é 2. Agora começa o tora-tora. Tora esse com esse. Aí vamos ver aqui o que eu posso simplificar. 3 vezes 2, 6. Então, eu posso cancelar com esse 6. 4 vezes 2, 8. Então, posso cancelar com esse 8. Então, o que sobra para mim? 11 vezes 10 vezes 9 vezes 7 vezes 5, que dá um total de 34.650 anagramas que eu consigo fazer com a palavra Mississippi. Na letra B, a mesma coisa. Ele quer saber quantos anagramas eu posso fazer com a palavra Araraquara. Então, Araraquara ela tem 10 letras, certo? Sendo que dessas 10 letras, o A ele repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O R repete 1, 2, 3 vezes, certo?
Então, aplicação direta da forma de permutações com repetições. Eu tenho P de 10, sendo 5 delas repetidas, depois 3 delas repetidas, no caso A e R. Isso aqui vai ser 10 fatorial dividida pelo 5 fatorial vezes 3 fatorial. 10, desenvolvendo 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, vou parar aqui porque eu vou poder cancelar aqui, dividido por 5 fatorial vezes, vou desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Toro esse cara com esse, 3 vezes 2, 6, posso torar aqui. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é um total de 5.040 anagramas da palavra Araraquara, ok? Então é isso aí, pessoal. Aqui é o professor Tubarão. Peço que você compartilhe, curta, comente, mande para o amigo, se inscreva no canal para fortalecer e ajudar o professor Tubarão aí, beleza? Até mais! Valeu, toca aqui.